dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre transparência pública. Vou iniciar com uma breve contextualização teórica, só para traçar rapidamente os principais normativos que tratam do tema. Em seguida, a gente vai falar do Levantamento Nacional de Transparência Pública, que é o principal instrumento pelo qual o TCE tem fiscalizado a transparência dos seus jurisdicionados. E, por último, vou citar algumas medidas que a gestão pode tomar para viabilizar a transparência dos seus atos. Começando pela nossa Constituição, ela não cita explicitamente a questão da transparência, mas a gente pode ver claramente que diversos dispositivos conversam diretamente com o tema, como, por exemplo, quando ela cita o direito que o cidadão tem de ter acesso à informação. Nesse segundo dispositivo, a gente vê que, de forma mais clara, ela já trata do direito que o cidadão tem de obter informações de interesse particular ou coletivo ou geral quando solicitar a determinado órgão. Ou seja, o órgão ele é obrigado a prestar informações ao cidadão quando provocado. Veja que aqui a Constituição trouxe um enfoque mais passivo para a transparência, que é o órgão vai fornecer informações quando for provocado pelo cidadão. Mas a gente vai ver que com a evolução do tema, a transparência passou para um enfoque muito mais ativo, em que a gestão vai ter que disponibilizar, independente de qualquer solicitação, diversas informações de interesse coletivo e geral para a sociedade. Essa questão da transparência ativa passou a ganhar força com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Logo em sua primeira edição, lá em 2000, ela já trouxe um rol de documentos que ela chamou de instrumentos de transparência da gestão fiscal, que a gestão teria que dar ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos. Então aqui já começa a ser criado um rol de documentos que a gestão precisa da transparência, independente de ter havido qualquer solicitação por parte do cidadão. Com a alteração que teve em 2009, a LRF deu ainda mais força para a questão da transparência ativa, quando ela exigiu que fosse liberado ao pleno conhecimento da sociedade informações sobre a execução orçamentária e financeira, que nada mais é do que receitas e despesas, que deveriam ser disponibilizadas lá no portal da transparência para acompanhamento da sociedade. Um ponto que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes a legislação vai trazer a forma com que essa divulgação deve se dar. Então não basta apresentar informação de qualquer jeito. A legislação vai trazer requisitos mínimos para que essa divulgação aconteça de forma adequada e atenda os anseios da sociedade. Aqui para a despesa, por exemplo, a LRF pede que seja disponibilizado no mínimo o bem ou serviço prestado, o beneficiário do pagamento, o procedimento licitatório quando for o caso. No caso de receitas, pede que seja divulgado toda a receita, inclusive aqueles recursos extraordinários. Então aqui é interessante atentar que a legislação vai trazer muitas vezes a forma que deve se dar essa divulgação. Vai ter um material que eu vou apresentar mais na frente, que é a Cartilha do Levantamento Nacional de Transparência Pública, que ele vai ser muito útil para os gestores conhecerem melhor como que deve se dar essa divulgação e acaba facilitando bastante o cumprimento desses requisitos. Então, saindo da LRF, indo agora para a Lei de Acesso à Informação. Eu não tenho como falar de transparência pública sem citar a LAI, que ela impulsionou ainda mais a questão da transparência ativa. Aqui a LAI, logo no seu início, ela traz algumas diretrizes muito importantes, como, por exemplo, a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Também traz a questão da divulgação de informações de interesse público independente de solicitações, ou seja, aqui a LAI praticamente cristalizou esse conceito da transparência ativa, que deve ser observado pela administração pública. Ela também fala da cultura da transparência na administração pública, ou seja, a transparência não vai ser um ato isolado, de forma esporádica, que a gestão vai tomar. É algo que vai estar lá entranhado nos processos da administração pública, que ela vai ter que ter isso em mente no dia a dia para conseguir dar a devida transparência aos seus atos. A lei também fala da questão do controle social, tem tudo a ver com transparência, e é uma bandeira que o TCE defende com muita veemência, que é o controle social. Disponibilizar meios para que o cidadão possa acompanhar a gestão e participar da melhor forma possível. Outro ponto que eu queria chamar em relação à lei
é que ela começa a ampliar aquele rol de documentos, de informações que a gestão vai ter que disponibilizar independente de solicitação. Por exemplo, a LRF trouxe lá receitas, despesas e instrumentos de gestão fiscal. A LAI já amplia para procedimentos licitatórios, contratos, programas, ações, projetos e obras. Então a gente vai ver que com o decorrer dos anos, esse rol só foi aumentando e o desafio da gestão com a transparência também. Outro ponto importantíssimo da LAI é que ela trouxe algumas funcionalidades que o portal da gestão vai ter que ter para facilitar o acesso à informação. Ela também trouxe aqui a necessidade de haver uma ferramenta de pesquisa de conteúdo, o uso de linguagem de fácil compreensão, a possibilidade de gravar relatórios em diversos formatos para facilitar a análise de dados por parte do cidadão. Ela também fala da importância de manter atualizada aquela informação, já que não adianta disponibilizar se aquela informação não tiver tempestiva e atualizada. Para ela ser útil ao cidadão, ela precisa estar atualizada. E por último, não menos importante, a LAI também fala da questão da acessibilidade para pessoas com deficiência. Existem diversas ferramentas que o portal pode adotar para facilitar o acesso à informação a pessoas com deficiência. Então, é mais do que imprescindível que os portais tenham essas ferramentas. Bom, para não se alongar nessa parte teórica, vou resumir aqui a mensagem que eu queria passar. A gente viu que diversos normativos vão trazer exigências relacionadas à transparência e que o gestor deve cumpri-las, mas mais importante do que isso, o cidadão quer ter acesso à informação. A gente recebe quase que diariamente, através da ouvidoria do tribunal, diversas demandas relacionadas à transparência. O cidadão alega que não estão atualizadas as despesas, que não trazem informações sobre licitações e contratos, que informações sobre recursos humanos estão desatualizadas. Então, eu citei aqui as temáticas campeãs, mas diversas outras temáticas também são procuradas pelo cidadão, que não encontra no portal e recorre ao tribunal para chamar a atenção. Então, em razão da importância desse tema, o tribunal editou a resolução 157, que trata da transparência pública a ser observada por suas unidades jurisdicionadas. Essa resolução, o tribunal não inventou a roda nela, basicamente consolidou os principais requisitos de transparência que são exigidos pela vasta legislação e também trouxe um detalhamento a mais para ilustrar melhor como o TCE espera que se dê o cumprimento desses requisitos. Essa resolução também trata de como vai se dar a fiscalização do TCE na transparência, que ela vai se dar a qualquer tempo e, se for constatado que o portal está em uma situação crítica, que não atende uma quantidade significativa de critérios exigidos na legislação, vai ser instaurado o processo de auditoria especial. Então, veja que, se for constatada uma situação crítica no portal, vai ser feita uma auditoria só com objeto de transparência, tamanha a relevância do tema. E, por último, a resolução também fala da questão do Levantamento Nacional de Transparência Pública, que é agora o nosso próximo assunto. O Levantamento Nacional de Transparência Pública, o LNTP, como o nome sugere, é um levantamento de caráter nacional. Conta aí com a participação dos tribunais de contas de todo o país. Em razão disso, ele é coordenado pela ATRICOM, que é a Associação dos Tribunais de Contas, que é a entidade que reúne os tribunais de contas do país, com o objetivo de propulsionar a atuação do controle externo. É ela que vai definir a metodologia da avaliação, os critérios que vão ser avaliados, o cronograma e tudo mais. Então, com a coordenação da ATRICOM, todos os tribunais de contas participam e avaliam portais de norte a sul, leste a oeste. Então, aí gera uma competição saudável, porque você pode comparar a avaliação de qualquer tribunal do país. Outras diversas entidades também apoiam a iniciativa, mas eu vou citar aqui em especial uma delas, que é o CONACE, o Conselho Nacional de Controle Interno. Grifei aqui o controle interno porque a gente vai ver mais adiante que o levantamento, a metodologia do levantamento entende que o controle interno das unidades gestoras tem um papel fundamental na questão da transparência.
tanto em conhecer como está o seu grau de transparência e providenciar medidas para poder melhorá-la e atingir um grau adequado. Então, o controle interno é um protagonista nesse papel da transparência. E agora, em 2025, a gente já vai ter a 4ª edição do levantamento. A primeira edição foi em 2022, de lá para cá foi feito anualmente, e agora já teremos a 4ª. Eu vou adiantar o cronograma um pouquinho mais na frente. No site do Radar da Transparência, vocês podem verificar como que ficou a avaliação da sua prefeitura ou da sua Câmara nas edições anteriores. Lá vai ter o consolidado de todos os anos, e também o detalhamento da análise que foi feita, e é lá também que será divulgado o resultado de 2025. Então, como eu falei, gera essa competição saudável aí entre os diferentes entes. Quando vocês acessarem o site do Radar, vocês vão ver que os portais são classificados de acordo com o índice de transparência obtido. A grosso modo, o índice de transparência seria a nota alcançada pelo portal. Aqui na faixa horizontal, vocês podem ver qual é o percentual de cada faixa. Por exemplo, o diamante, que é a melhor, vai ser um índice de transparência entre 95 e 100, ouro 85 a 95, prata 75 a 85 e por aí vai. Esses três que eu citei agora, diamante, ouro e prata, são os que possuem a melhor avaliação, e em razão disso a gente diz que é concedido um selo de transparência, que é uma premiação simbólica para reconhecer aqueles portais que tiveram um melhor desempenho. Então é feita a entrega no final do ano, que aí você pode disponibilizar lá no portal para evidenciar que aquele portal está de acordo com os critérios avaliados no LNTP. Então, um detalhe importantíssimo é que para ser classificado com selo, para ser passível de receber o selo, tem que ter atendimento de 100% dos critérios essenciais. O que são esses? São aqueles que se relacionam diretamente com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Receitas, despesas e instrumentos de transparência da gestão fiscal. Se não tiver o atendimento 100% desses quesitos, não é concedido o selo, que aí o portal ficaria classificado apenas como elevado. Então, não preciso nem dizer que esses 3 pontos, receitas, despesas e instrumentos de transparência da gestão fiscal, merecem uma atenção especial. Trouxe aqui um comparativo da avaliação de 2023 e 2024 para a gente observar claramente que teve uma melhora na transparência dos portais aqui de Pernambuco. Aqueles classificados na faixa diamante, ouro e prata aumentou significativamente, de 60 para 145. Aqueles na faixa intermediária, elevado e intermediário, ficaram mais ou menos na mesma, enquanto aqueles em situação mais crítica teve uma queda bem acentuada. Então, assim, a nossa expectativa é que para 2025 a melhora seja ainda mais profunda. Aqui eu trago para vocês as dimensões que são avaliadas. Como eu falei, aqueles 3 que estão em verde têm um peso maior, impactam mais na nota, além de influenciarem a questão da concessão ou não do selo. Mas também há outros critérios com peso significativo, como recursos humanos, licitações, contratos, atividades finalísticas. Os que têm um terceiro maior peso seriam informações prioritárias, institucionais, serviços de informação ao cidadão. E esses que estão no quadrante roxo são aqueles com menor peso. Então veja aqui que é um total de 20 dimensões, temáticas distintas, legislação muitas vezes distinta. Então realmente tem aí um desafio com a transparência pública. Mas como eu falei mais cedo, tem um instrumento que vai facilitar bastante a vida de vocês, que é a cartilha elaborada pela Tricom e divulgada no âmbito do levantamento de transparência pública. Essa cartilha ela vai trazer todos os requisitos legais que são avaliados no levantamento, vai trazer uma explicação textual para deixar mais claro o entendimento desse critério, vai trazer exemplos e imagens do que é para fazer e do que não é para fazer. Então, é um material de apoio muito bacana para o gestor. Se eu pudesse pedir para os senhores gravarem uma informação de tudo que eu falei até agora e do que ainda vou falar, acessem a cartilha. O controle interno precisa conhecer a cartilha para poder entender se o seu portal está adequado e visualizar o que é que pode ser melhorado. Tá?
Então, aqui é uma ferramenta de apoio fundamental para a gestão. Como eu falei mais cedo, o controle interno tem um papel fundamental na transparência pública. Então, a cartilha da Tricom definiu algumas atribuições para os atores que participam do levantamento e para o controle interno não foi diferente. Uma das atribuições definidas foi avaliar a transparência do respectivo poder ou órgão. Então, o controle interno precisa ser capaz de avaliar o seu portal à luz dos critérios trazidos na cartilha. A partir disso, ele vai poder conhecer o que é que pode melhorar ou não. Então, feita essa avaliação inicial, o controle interno identificou o que pode ser melhorado, ele vai provocar a gestão para implementar essas melhorias e também fazer o monitoramento dessa implementação. E por último, é muito importante também que o controle interno divulgue o programa e os resultados internamente no órgão. Porque, como a gente viu anteriormente, são 20 dimensões avaliadas, muitas vezes vão envolver setores diversos e esses setores precisam conhecer como que foi avaliada a temática que lhe é de respeito no levantamento. Então, como é que vai ficar o cronograma do levantamento de 2025, que já está aí batendo na porta? Dia 10 de abril, data provisória, tá? A data oficial a gente vai encaminhar para as prefeituras e câmaras através de ofício. Seria pelo período da tarde. O tribunal vai dar um treinamento para os controles internos para instruir melhor como vai se dar a etapa de autoavaliação. O que é essa etapa de autoavaliação? Para explicar melhor, eu vou dizer como é que a gente fazia até 2024. Nas 3 primeiras edições, 22, 23 e 24, no LNTP, a primeira avaliação do portal era realizada diretamente por um auditor do tribunal. A partir dessa avaliação, a gente encaminhava o resultado preliminar para a gestão tinha a oportunidade de se manifestar sobre aqueles pontos que não foram atendidos, encaminhava uma espécie, vamos chamar de defesa, só para ficar mais didático, e o auditor analisava a defesa e apurava o resultado final. Esse ano vai ser diferente. Esse ano, a primeira avaliação vai ser feita pelo controle interno. Então, vai ser uma autoavaliação. A Tricom, por reconhecer esse papel fundamental que o controle interno tem na transparência, trouxe como etapa obrigatória para o levantamento de 2025 a autoavaliação pelos controles internos. Então, a partir dessa autoavaliação, os técnicos do tribunal irão fazer a validação. Constatada alguma divergência de nota nessa validação, a gestão vai ser comunicada para apresentar os esclarecimentos, aquela fase de defesa, e a partir da análise da defesa, a gente aqui do tribunal vai apurar o resultado final. Então, é uma diferença significativa, e para que os controles internos possam, de fato, fazer uma autoavaliação coerente, a gente vai fazer esse treinamento provavelmente no dia 10 de abril, data provisória, data oficial vai ser comunicada por ofício, tá? Então, do dia 21 de abril a 30 de maio vai ser feito, vai iniciar o período da autoavaliação pelos controles internos. É nesse período que os controles internos vão acessar o sisteminha designado pela Tricom para fazer essa autoavaliação. Do dia 2 de junho a 10 de agosto, os técnicos do tribunal vão fazer a validação, que aí nessa janela já está englobada também a etapa de defesa, em que a gente vai comunicar a vocês alguma divergência apurada entre a autoavaliação e a validação. E no dia 11 de agosto a 12 de outubro, a Tricom vai fazer uma etapa de qualidade. É uma análise amostral que ela faz em portais que estão classificáveis como prata, ouro e diamante, para assegurar que aqueles portais foram avaliados à luz dos critérios do levantamento. Uma forma de garantir aí uma uniformidade na avaliação. E, finalmente, no dia 1 de dezembro, vai ter a divulgação dos resultados oficiais lá no Radar da Transparência. Por último, o último ponto que eu queria abordar com vocês são medidas que a gestão pode tomar para viabilizar a transparência dos seus atos.
a gente viu que a legislação exige muita coisa da transparência, diversos requisitos, diversas normas. Tem a quinta edição do levantamento de transparência, já vai iniciar praticamente. Então, nesse contexto todo, o que é que a gestão pode fazer para começar a adequar o seu portal? Primeiro de tudo, não custa reforçar, que é conhecer a cartilha e avaliar o seu portal à luz da cartilha, para conhecer melhor onde que está precisando ser melhorado. O segundo ponto fundamental é designar responsáveis pela transparência. A gente viu que são diversas temáticas, então, como são setores diversos, é muito importante designar formalmente, através de portaria ou decreto, quem vai ficar responsável pelo quê. Então, essa designação formal ajuda o controle interno a poder acompanhar as melhorias necessárias para adequar o portal. Outro ponto fundamental é estruturar procedimentos bem definidos e dar conhecimento a seus atores. Ora, resgatando o que a lei trouxe, cultura da transparência. A transparência não vai ser um ato isolado, que vai ocorrer só durante o levantamento, é algo que vai permear aí o dia a dia da gestão. Então, ter procedimentos bem definidos para entender a periodicidade de quais informações precisam ser atualizadas com mais intensidade, o que é que pode ser feito para assegurar que aquela informação disponibilizada vai estar tempestiva. Então, são cuidados que a gestão tendo e definido bem esses procedimentos e dando conhecimento a seus atores, eles vão poder atuar de forma mais natural, sem que a transparência seja um encargo a ser carregado nas costas da gestão. O quarto ponto que eu queria chamar a atenção é a questão da integração dos sistemas, principalmente para despesas e receitas. É um volume muito grande de informações, não tem como, em hipótese nenhuma, assegurar que receitas e despesas vão estar atualizadas de forma manual. Então, um sistema integrado é mais do que necessário para assegurar que vai estar a atualidade adequada das receitas e despesas no portal. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é a questão do fornecedor do portal da transparência. Quando o controle interno se autoavaliar, ele vai perceber que muitas das melhorias vão ser necessárias dentro da própria gestão. Alguma informação que precisa ser organizada em campo estruturado, ou algum procedimento que precisa ser adotado. Mas, às vezes, o controle interno vai perceber que o que precisa ser adequado é o próprio layout do portal. Que aí precisa demandar do fornecedor do portal que seja adequado o layout para contemplar as informações que são exigidas na legislação. Então, nesse caso, essa provocação ao fornecedor do portal muitas vezes vai acabar sendo necessário. E por último, se essas provocações não forem suficientes para adequar o portal e acabar sendo necessário rescindir um contrato para fazer uma nova contratação, é mais do que necessário ter um termo de referência bem elaborado, contemplando lá os requisitos necessários para que essa nova contratação resulte num portal que traga uma transparência adequada para a gestão. Então, em resumo, é isso. O desafio da transparência é muito maior do que isso, mas aqui já é um primeiro passo do que fazer para viabilizar aí a transparência da gestão. Então, vou encerrar por aqui. Se tiver algum tempinho para dúvida, fica à disposição, mas se não der para responder todas, tá aí o e-mail da gente, que é só mandar que a gente responde com o maior prazer. Obrigado.